queridos irmãos, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos na série O Selamento do Povo de Deus. Hoje, a segunda parte, que tem como tema o que é o selo de Deus vivo e onde será colocado. E conosco está o nosso pastor, muito querido, Antônio Machado. Boa noite, pastor, seja bem-vindo e a palavra é sua. Boa noite, irmã Alexandra, boa noite, amados irmãos, amigos, diletos, companheiros de estudo dessa série sobre o selamento, graça e paz. Nós vamos entrar hoje para a segunda palestra, ou segundo encontro de abordagem desse tema tão especial, tão precioso e também tão polêmico. Como já falei no estudo passado, nem mesmo no meio adventista houve uniformidade em relação a essa temática. Agora a pergunta é, de que lado a inspiração ficou? Quais foram as visões de Deus acerca do tema que podemos tomar como baliza para a nossa compreensão e fé? Bem, no tópico de hoje, nosso querido Meriés está presente, como sempre, né? Boa noite, pastor. Boa noite, meu querido irmão, graça e paz. Eu vou pedir que o senhor faça a leitura dos textos bíblicos, tá bom? Bem, hoje nós vamos trabalhar a primeira pergunta. Quando começou a obra do selamento? Quais são os acontecimentos proféticos, históricos e doutrinários que servem como baliza para delimitar ou demarcar o início da obra do selamento? Nós vamos ler Apocalipse capítulo 11, o verso 19. Vou pedir para o irmão Elias, por gentileza, fazer a leitura desse texto. 11, 18 e o 19. Aqui diz assim: E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos, a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremoto, e grande saraiva. Amém. Obrigado, irmão. Eu queria pontuar aqui que o que nós vamos estar a colocar aqui, a postar, é a versão apoiada pelo espírito de profecia e é a visão doutrinária primitiva da igreja adventista, até que a igreja chegou aos milhões e aí teve que alterar a doutrina. Então, esse texto nos fala da ira das nações. E em acordo com a ira das nações, ou acontecendo simultaneamente, começa o juízo investigativo. Todo adventista é de acordo de que o juízo investigativo se iniciou em 1844. Portanto, eu falei no estudo passado que o juízo investigativo, o selamento do povo de Deus, a purificação do santuário, é tudo uma mesma coisa. Agora queremos saber o seguinte: quando se iniciou? A ira das nações, conforme o Apocalipse 11, 18, e marcando o final dos 2.300 anos da profecia de Daniel, aconteceu em 1798, o início do tempo do fim. Bem, interessante para nós aqui. Uriah Smith, no seu livro As Profecias do Apocalipse, ele diz que a ira das nações foi marcada pelas duas grandes revoluções europeias, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa.
De ali para cá, as nações estão iradas. O Apocalipse 11 e 18 e também o 19 estão em cumprimento. 11 e o 18 está em cumprimento. 1798, repito, foi o final do período dos 1260 anos da supremacia papal que tiveram início em 538 da nossa era. Bem, no tempo do fim, então 1798 é o início do tempo do fim, o livro de Daniel deveria ser aberto. Vou pedir para o irmão, aliás, ler para nós Daniel capítulo 8. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 17, e depois nós vamos ler também o capítulo 12, do verso 4 ao verso 10. Então, repetindo, Daniel, capítulo 8, do verso 14 ao 17, que vamos ler agora. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Muito bem. No fim do tempo profético dos 1260 anos, né? Para o início dos 2.300 anos, da profecia de Daniel 8,14. Então, o que foi dito aí é que o livro de Daniel, aquelas visões deveriam ficar seladas, o livro deveria ficar fechado, selado com 7 selos, até o tempo do fim. No tempo do fim, aquelas visões passariam a se cumprir, e o profeta Daniel receberia o seu salário. Daniel 12, verso 4 ao verso 10. Por favor, irmão. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros 2, um deste lado, à beira do rio, e o outro do lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Até o 10, né? Amém. Obrigado, meu irmão. Esse relato aí fala do fim do tempo, que é os 1260 anos, o fim desse tempo profético, o segundo, ou, por dizer, o primeiro maior período profético, porque o segundo é 2.300 anos. Então, fim do tempo, dos tempos e metade de um tempo, um ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, 6 meses. Nós fazemos essa conta aí de memória, né? Um tempo, 360 dias, 2 tempos, 720 dias, e metade de um tempo, 180 dias. Então, no final desse tempo, disse o Senhor, essa profecia se cumpriria no tempo do fim. Olha que coisa interessante.
Então, o tempo do fim, 1798, tem o seu início. Agora, o Senhor disse, o livro será aberto nesse tempo. Muitos o lerão e o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Outra versão diz a ciência da salvação. Porque enquanto o evangelho não foi aberto, especialmente os livros de Daniel e o Apocalipse, para a mentalidade do povo, também a ciência humana não se desenvolveu. Parou tudo, né? Conforme diz Isaías, capítulo 60, verso 1. As trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Nesse período das trevas do paganismo, as trevas do papado, as trevas da Idade Média, da Idade Escura, né? Agora, nós temos aqui outra profecia interessante. Muitos serão purificados, muitos serão branqueados. Olha que coisa interessante, está falando aí da obra do juízo investigativo. Meus queridos, são 3 acontecimentos que nós precisamos atentar, descritos aí nesse capítulo. A abertura do livro, o estudo de Daniel e Apocalipse, especialmente as profecias do capítulo 7 para frente, e o selamento do povo de Deus, o branqueamento, a purificação do povo de Deus, como diz Malaquias, capítulo 3, né? Ele se assentará e purificar o seu povo, como se purifica a prata, como se purifica o ouro, e trará ao Senhor justas ofertas. Mas nosso estudo hoje não é sobre o juízo investigativo, apenas estou pontuando isso aqui. Esses 3 acontecimentos, a abertura do livro, a pregação da mensagem que se continha nele, o selamento do povo de Deus com a obra do juízo, a purificação do santuário. Bom, as nações estão iradas, então, a partir de 1798. Nós vamos pegar aqui um apanhado interessante, falando desse tempo do fim. Nós temos aqui os sinais que começaram a acontecer a partir de 1848. 1848, eu vou pedir para o meu Elias ler para nós o Apocalipse capítulo 11, o verso 18. Repetindo, Apocalipse 11, verso 18, só para a gente relembrar, porque nós já lemos. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos, a grandes, e o tempo de destruires os que destroias a terra. Obrigado, irmão. Olha que coisa interessante, quanta informação em um único verso. Outra versão diz, na verdade, as nações estão iradas. E o verbo é no presente, estão. As nações se iraram em 1848. Chegou o tempo da sua ira, o tempo de julgar os mortos. Então, aqui o trabalho do juiz investigativo. E o tempo de dar paga aos profetas. Se nós estivéssemos fazendo o estudo sobre o juiz investigativo, então nós iríamos ler a carta de Pedro, que diz que é tempo de julgar os mortos, né? Chegou o tempo de julgar os mortos. Mas nós pegamos esse texto para pontuarmos a ira das nações. Então, os ventos de contendas, as revoluções, cambariam para uma guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial. Mas para que a mensagem não fosse impedida, para que o julgamento prosseguisse, para que o selamento acontecesse sem maiores interrupções, maiores problemas, Deus mandou 4 anjos para conterem os 4 ventos da terra. Nós vamos ler Apocalipse 6, de 12 a 14. O primeiro acontecimento que marcaria o início do tempo do fim e o período do fim do tempo. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola,
e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Obrigado, meu querido irmão. Nós temos aí, irmãos, um texto profético, do tipo daqueles textos que tem 3 etapas de cumprimento. Como é o texto, por exemplo, de Joel 2, 27 e 28, ele se cumpre em 3 momentos. Se cumpriu no dia do Pentecostes, teve a sua segunda etapa de cumprimento com o início da Igreja Adventista, com o dom profético, através de várias pessoas que Deus levantou, inclusive o Foy, né? E outros, e depois Ellen White, né? E também vai se cumprir agora na chuva serôdia, né? Então, 3 momentos. A tribulação daquele dia, se referiu realmente ao cerco de Jerusalém no ano 70, também teve aplicação para o período da supremacia papal da chamada Santa Inquisição, e vai ter também agora outro cumprimento no tempo de angústia, no decreto dominical. Então, observe que são textos que acontecem em várias etapas, até chegar à sua amplitude, à sua totalidade. E é o caso desse texto aí. Esse texto aí fala dos 3 grandes acontecimentos, mas, uma etapa se cumpriu na morte de Cristo, e a outra começou em 1755, e a conclusão vai ser na volta de Cristo. Mas vamos aqui, então, a alguns detalhes desse texto. Em 1º de novembro de 1755, nós tivemos o primeiro desses acontecimentos. 1755, terremoto de Lisboa. Cumpriu-se novamente a etapa lá de Joel 2, que já tinha cumprido no terremoto na morte de Cristo, cumpriu-se no terremoto de Lisboa, e vai se cumprir na volta de Cristo, no grande terremoto que vai ressuscitar pela voz de Deus aqueles que morreram selados na mensagem do terceiro anjo. Isso a gente vai ver lá na frente. Agora, outro acontecimento, Apocalipse capítulo 15, o verso 5, e aí vocês viram que é quando o Cordeiro abriu o 6º selo, então se deu esse acontecimento. Agora nós temos Apocalipse 15, verso 5, e Mateus 13, 24, que eu vou ler aqui. Pode ler, irmão Elias, por gentileza. E depois disto, olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Olha que coisa interessante. Então, depois desses acontecimentos, vem agora o início do juízo investigativo, com a abertura do santuário de Deus no céu. Interessante, né? Mateus 13, verso 24, diz assim: todas essas coisas, 13 e 24, eu estou com óculos um pouco... Pode ler? Pode, irmão. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mateus 13, 24. Muito obrigado, irmão. Meus queridos, uma coisa interessante aqui. Nós vamos ler o versículo 29 de Mateus, capítulo 24. Mateus 24 e 29. Pode ler, irmão, se o senhor já estiver localizado. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. A tribulação daqueles dias, como eu disse, no primeiro momento, foi no ano 70. No segundo momento, foi em 1798, ou um pouquinho antes, 1755, quando já cessou mesmo a mortandade, a Inquisição. E a terceira aplicação vai ser no tempo de angústia. Então, nós temos aqui, depois da tribulação daqueles dias, se referindo aos 1260 anos, então, essa tribulação que cessou em 1755, nós tivemos o primeiro acontecimento profético, né? Nós tivemos aqui o terremoto. Nós tivemos também, em
1780, a segunda predição, no dia 19 de maio, que foi o escurecimento do Sol e da Lua. E nós tivemos em 1833, né, o terceiro desses episódios que Jesus menciona aqui em Mateus 24 e também no Apocalipse 6, né? No dia 13 de novembro daquele ano de 1833, a profecia se cumpriu literalmente. Todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui é só para a gente situar o tempo do início do selamento. Porque o que se ouve hoje no meio adventista é que o selamento é simbólico e que vai acontecer só na chuva serôdia, só no finalzinho da obra. Mas o que diz a Bíblia é totalmente diferente, e o que o espírito de profecia respalda também. Apocalipse 6 e 13, o sexto selo. As estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento, deixa cair os seus frutos verdes. Então, você observa que Apocalipse 6 e 13, Mateus 24 e 9, falam do mesmo acontecimento. E, repito, se cumpriu em 13 de novembro de 1833, o último deles. Então, observem que nós já estamos no século XIX, no finalzinho do ano, em novembro. Tá, meus irmãos? Agora, eu vou pedir para o irmão Eliés ler Joel 2:31, que eu apenas citei, só para ficar gravado aqui. Joel 2, a profecia na sua totalidade. O verso 31, profetizado pelo profeta Joel, cerca de 2.500 anos antes do seu cumprimento. Olhem só como é interessante a profecia. Deus tem um cronograma, tudo acontece dentro de um planejamento, nada atrasa e nada adianta. Tudo acontece no devido tempo. Joel 2:31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Obrigado, meu querido irmão. Então, esses acontecimentos devem acontecer antes da volta de Cristo. E isso, como eu disse, se cumpriu. O último deles é 1833, no final do ano, em 13 de novembro. Então, 1798 é o início do tempo do fim, é o início da ira das nações, é realmente o fim do tempo profético dos 1260 anos, e para agora, no tempo do fim, iniciar-se o julgamento, o selamento, a proclamação da terceira mensagem angélica, que é a mensagem que sela. Observem como a gente vai avançando paulatinamente, mas numa sincronia que não deixa nenhuma margem para dúvida. Nós temos aqui Daniel 8:14 a 17, que nós lemos, indicando a purificação do santuário para o final dos 2.300 anos da profecia. Então, o templo de Deus se abriu no céu. E esse trabalho de juízo, o juízo que nós chamamos investigativo, tem seu início. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Como eu disse Pedro, é tempo de julgar os mortos. E no fim desse período, Jesus então abriu a porta do lugar santíssimo. Perdoe-me, eu já peguei muita poeira. E ele está ali diante da arca, onde estão os 10 mandamentos. E disse Ellen White que a partir de aí o sábado passou a brilhar sobre o povo de Deus. E no estudo passado ficou bastante claro que o sábado é o selo. Todo o conjunto de verdade, mas o sábado é o selo da lei. Bom, no fim desse período profético, nós vamos ler Apocalipse capítulo 5, só para a gente relembrar, do 6 ao 9. Aliás, por gentileza. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos,
que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Até qual verso, pastor? Até o versículo 9. E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes mortos, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Amém. Bem, o profeta nos dá aí um panorama completo da obra que tem início com a abertura do 6º selo, com a abertura do lugar santíssimo do santuário, com o início do juízo, com a proclamação da 3ª mensagem angélica, com o selamento, até a conclusão desse acontecimento. No livro Testemunhos para os Ministros, a página 444, para quem está anotando, repito, Testemunhos para os Ministros, de Ellen White, está aqui, a página 444 e 445. Observem bem o que a serva do Senhor diz aqui. Se devem vir cenas como estas que estão aqui no parágrafo de cima, que o irmão Eliezer leu aí, terremotos, desastres em terra e mar, pestilência e fome, né? Diz ela aqui, o que o Senhor, a ira das nações, o que o Senhor faria antes? Qual será o vosso refúgio naquele dia? É o título. Se devem vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde está o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados? João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas, representados como sendo retidos pelos 4 anjos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisto está a segurança da igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem essas ordens, controlando os ventos da terra, para que não soprem sobre a terra, nem o mar, nem a árvore, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. Olhem que coisa maravilhosa. Sejam assinalados na fronte. Então, não serão soltos esses ventos, eles serão contidos, controlados, para que não soprem sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do oriente, ou do sol nascente. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes um sinal, olhem só, ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade e a vida eterna. Agora, observem, é a voz desse mais elevado dos anjos que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos até que se realize essa obra, até que ele ordena que os soltem. Os que vencerem o mundo, a carne e o diabo, serão agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos são limpas, cujo coração não é... Aliás, aqueles cujas mãos não são limpas e cujo coração não é puro, não terá o selo do Deus vivo. Coisa triste, né? Horror. Então, observem, irmãos, o que a profetisa diz aqui. As nações estão iradas, chegou o tempo para julgar os mortos, chegou o tempo para destruir os que destroem a terra, chegou o tempo para dar a paga aos profetas, especialmente ao profeta Daniel, ao profeta João de Patmos. Chegou o tempo para começar o selamento.
Deus manda 4 anjos conterem os 4 ventos da terra, para que não haja destruição na terra, no mar, nem árvore alguma, para que não venha uma calamidade tal que venha destruir a terra, como vai acontecer por ocasião da volta de Cristo. Apesar de tudo, haveria o terremoto de Lisboa, o dia escuro e a queda de estrelas, mas controlados aqui e acolá, mas não em todo o planeta. Por que o Senhor mandou que os anjos segurassem? Qual era o objetivo? Era selar um povo. Selar um povo. O Senhor teria uma obra de selamento, quando o selo seria colocado na testa. O sinal seria impresso na mente dos fiéis adoradores de Deus. O mais poderoso de todos os anjos é visto agora com tinteiro de escrevedor, colocando na testa dos fiéis o selo do Deus vivo. E ela disse que o selo de Deus jamais seria colocado na testa de um homem ou de uma mulher, intemperantes, amantes do mundo, enfim. Esses ficariam sem o selo do Deus vivo. Ficar sem o selo de Deus, nós já falamos no estudo passado, ia ficar vulnerável às pragas. Igualzinho a casa lá, no tempo, conforme nós já estudamos, da Páscoa, que não tivesse o sangue na ombreira da porta. O primogênito seria atingido, aquela casa seria um alvo. Então, meus queridos, o selo, falei no estudo passado, é um sinal de proteção. Quando nós analisarmos lá no futuro o número, é um número tão pequeno, muitos vão dizer, mas é pouca gente, é pouco demais, mas nós vamos entender que não, porque se salvarão milhares na grande multidão de 44 para cá. Agora, 144 mil é os que recebem a mensagem do terceiro anjo, os que recebem a mensagem do sábado, da restauração da lei de Deus. Aí esses sim, são 144 mil. Nós vamos ver lá na frente, conforme Mateus 17:11, que é representado pelo Elias, os que serão trasladados, 144 mil, e Moisés representando a grande multidão de salvos que morreram e que foram ressuscitados. Essas 2 ressurreições. Bem, vamos fechar esse texto do Testemunho para os Ministros 4:4, com o Apocalipse 7, de 1 a 7. A gente vê que é o mesmo acontecimento. Pode ler, aliás, Apocalipse 7, de 1 até o 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil, assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém! Louvado seja Deus. Eu li o texto da Bíblia depois do texto do Espírito Profecia, de propósito, foi propositadamente. Por quê? Encaixa perfeitamente, plenamente, irmãos, que o selamento começa com o juízo. Inicia-se o tempo do fim. Como sabemos que iniciou esse tempo do fim? Pelo escurecimento do sol e da lua, pelo terremoto, pela queda das estrelas. 1755, terremoto, 1780, o dia escuro, 1833, a queda dos meteoros. Porque nesse tempo, o tempo do fim, então é aberto o livro de Daniel. Observe que a partir de 1833, Guilherme Miller sai a proclamar a primeira mensagem angélica. E então agora é visto o anjo com tinteiro de escrevedor, o mais poderoso de todos os anjos, colocando na testa do povo que recebeu o sábado, do povo da profecia, o selo. O selo. Dizer que o sábado é o selo, mas que o selamento só está para o futuro, então é dizer que não se precisa guardar o sábado hoje, santificar o sábado. Então observe a incoerência.
Tão logo vem a proclamação da terceira mensagem, tão logo vem o sábado, a lei de Deus na visão do santuário aberto, começa o selamento. Ou seja, o anjo que sela é o terceiro anjo. E aí nós perguntamos, se a Igreja Adventista do Sétimo Dia representa o terceiro anjo, mas só vai selar lá na chuva serôdia, e o que eles estão fazendo hoje? O que estariam fazendo na atualidade? Então, meus irmãos, a gente tem que ter isso em mente. Selamento, juízo investigativo, proclamação da terceira mensagem, é o mesmo acontecimento, acontecem paralelamente, simultaneamente. E quando começou o juízo? Todo adventista concorda que foi em 1844. E o selamento? É lá, na chuva serôdia, no clímax da chuva? Não, não é. Ele começa com a vinda do anjo. Nós vamos ler Apocalipse 14, de 9 a 12, para encaixar aqui. Por gentileza, irmã Aliás. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Até o 12, né? É. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Obrigado, meu querido irmão. Então, aqui nós temos 1844, meus irmãos. 1833 a 44, nós tivemos na primavera a proclamação da primeira mensagem. Assim como as trombetas eram tocadas durante 10 dias antes da expiação, lá no Antigo Israel, assim como um dia em Ezequiel 4,6 representa um ano, Miriam e seus associados deveriam pregar a primeira mensagem por 10 anos. Então, eles pregaram de 33 a 44, a primavera daquele ano. 10 anos e 6 meses. E aí, então, veio a proclamação da segunda mensagem angélica, que durou só 6 meses, chamado Movimento do Sétimo Mês, As Virgens do Tempo da Tardança, ou Clamor da Meia-Noite, de Samuel Snoff, Josias Litt, Carlos Fitt. E aí nós tivemos, então, a proclamação da terceira mensagem, apresentada pelos adventistas, que a partir de 1846 foram chamados adventistas do sétimo dia, podemos dizer, receberam esse nome em 1863 no documento. Mas José Betes já trazia, juntamente com Raquel Presto, o sábado para o movimento, em 1844. Então, nós temos aqui José Betes representando, juntamente com Hélio White, Tiago White, Esther Benquist, Raquel Presto, enfim, o movimento do terceiro anjo, por 11 pessoas, menos de uma dúzia, foi o menor dos 3 grupos. Meus queridos, quem é que representa o terceiro anjo, ou quem é representado pelo terceiro anjo na profecia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem seu início em 1844. Aqui no livro Testemunhos para os Testemunho Seleto Mundial, a irmã White diz que realmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia representa o terceiro anjo. Olha que coisa interessante. Agora a pergunta é, qual é o anjo que sela? Nós já vimos aí que o número é 144 mil. Interessante. Esse é o número. Nenhum a mais, nós vamos ver na sequência dos estudos, nenhum a menos. Primeiramente, para você testemunhar de algo, você tem que ter 2 características, 2 condições. A primeira, você tem que ter visto. E a segunda é ter ouvido. Depois de você ter visto e ouvido, se você ainda não puder dar um testemunho exato, aí você tem problemas mentais. Então, João diz no capítulo 7 que ele ouviu o número. E no capítulo 14 ele diz que viu. Observem que no tempo de Cristo, as pessoas ouviam de Cristo, pelos profetas, pelos apóstolos, aí eles queriam ver.
Natanael já tinha ouvido. Aí Filipe disse, vem ver. Aí sacramentou. Então João disse que ouviu, depois disse que viu. E eu acredito em João. Eu acredito na afirmação dele. Ele não estava equivocado. É mesmo, nós vamos estudar no futuro, 144 mil pessoas debaixo da terceira mensagem. Então, irmãos, começa a terceira mensagem, começa o selamento. Eu apenas citar Isaías 22, 12 a 14, Isaías 21 a 23, do capítulo 22, 21 a 23, com Apocalipse 3, verso 8, né? Aqui o período de Laodiceia. Vou pedir para o Elias ler só o 3 e 8 do Apocalipse, o período em que começa a terceira mensagem, ou seja, o período em que o terceiro anjo entra em ação, que é o período de Laodiceia. E é importante dizer que, etimologicamente, a palavra Laodiceia quer dizer povo do juízo ou julgamento do povo. E, como eu disse, o juízo e o selamento é a mesma obra, vai ficar claro no nosso estudo. Pode ler, irmão, Apocalipse 3, 8. O 3:8, pastor, o que vai falar de Laodiceia é o 14, verso 14, mas eu leio o verso 8. Leia o 8, depois leia o 14, por favor. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. O versículo 14 diz, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Nós temos aqui, obrigado, irmão, o período de Laodiceia, onde Jesus se apresenta como o princípio. Ele é o princípio da criação de Deus. Agora, Isaías 22, 12 a 14, fala do juízo. Do verso 21 ao 23, o Senhor, então, aqui proíbe matar vacas, degolar ovelhas, comer carne, beber vinho. Por quê? Porque estamos no período do juízo, é o período da expiação, é o período do jejum. E no regime alimentar 72, ela diz que o jejum para o dia da expiação é a dieta vegetariana. Então, Deus deu à luz no dia 5 de junho de 1863 sobre a reforma de saúde. Mas já desde 1842, 43, que José Bates era vegetariano, não fumava, não bebia, já trouxe a temperança para dentro do movimento. No livro Primeiros Escritos, a página 42, para fechar com Isaías 22, que ele diz que abriria e ninguém fecharia, fecharia e ninguém abriria, com Apocalipse 3 e 8, que diante de ti eu pus uma porta aberta, terminando o período de Filadélfia, o sexto período, iniciando o período de Laodiceia, o sétimo. Primeiros Escritos, a página 42, o título é A Porta Aberta e a Porta Fechada. Diz aqui a serva do Senhor, vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nem homem podia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo e que homem algum poderia fechá-la. E ela cita Apocalipse 3, 7 e 8. E diz assim, e uma vez que Jesus abrir a porta do lugar santíssimo, onde está a arca, os mandamentos de Deus têm a brilhar sobre o povo de Deus, e eles têm sido testados sobre a questão do sábado. Continua, vi que a presente prova do sábado não poderia vir, até que a mediação de Jesus no lugar santo terminasse, e ele passasse para dentro do segundo véu, Apocalipse 11, 19, né? Portanto, os cristãos que dormiram antes que a porta fosse aberta no santuário, quando terminou o clamor da meia-noite no 7º mês, em 1844, e que não haviam guardado o verdadeiro sábado, agora repousam em esperança, pois não tiveram luz. E o teste sobre o sábado que nós agora temos, uma vez que a porta foi aberta. Depois nós vamos ver lá na frente que, por isso que Guilherme Miller vai ressuscitar na voz, na trombeta de prata de Cristo, na ressurreição geral, porque ele não recebeu o selo. Isso só prova que realmente o selamento começou em 1844. E o meu tempo de hoje já terminou, já são 20 horas e 55 minutos, nós vamos parar por aqui e eu vou ler o texto agora para concluir. Primeiros Escritos, a página 118. Esse texto vai fechar com chave de ouro. Diz a irmã White aqui,
Vi então o terceiro anjo. O terceiro anjo, ela viu. Disse o meu anjo acompanhante: terrível a sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio. O trigo do joio no mundo vai ser separado na volta de Cristo, os anjos vão separar. Mas na igreja, com a talhadeira da verdade, tirando do mundo, é quando a pessoa recebe a mensagem do terceiro anjo. Naquele momento ele é tirado do mundo. Então, diz ela aqui, ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar. Coloque bem isso aqui na mente, ó. E selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver a nossa mente e atenção toda. Eu vou mostrar depois aqui um documento onde os adventistas dizem que isso não é assunto de salvação, selamento. 144 mil não é assunto de salvação. Mas aqui a profetisa diz que esse assunto deve absorver a nossa mente e a atenção toda. E no decorrer do estudo vamos mostrar o texto onde ela disse: Senhor, dá-me uma parte nesta obra, né? Põe esse selo sobre mim, que eu faça soar essa mensagem. Mas tudo bem. Então, o nosso estudo hoje, ele chegou ao seu final. O tempo se esvaiu, mas eu vou recapitular aqui o que foi que nós colocamos hoje. A obra do selamento deveria acontecer depois que terminassem os 1260 anos da supremacia papal. Ela deveria se iniciar no tempo do fim, que realmente começou em 1798. Esse selamento deveria ocorrer por ocasião da proclamação da terceira mensagem angélica. O anjo que deveria fazer esse selamento seria o terceiro. No próximo estudo eu vou ler o texto aqui do Testemunho Seleto, logo no começo, a irmã dizendo que o terceiro anjo representa a nossa obra. E ela falando da importância das literaturas na obra desse anjo. Nós vamos aqui deixar bastante claro, então, que quando começa a proclamação da terceira mensagem, começa o juízo, o sábado é visto quando Cristo passa para o segundo compartimento, quando ele abre uma porta que ninguém pode fechar, e a partir dali o povo de Deus recebe a mensagem sobre o sábado e passa a ser testado, o sábado passa a ser o selo com o qual eles são selados. A profetisa vê agora o terceiro anjo com o selo do Deus vivo, o mais poderoso de todos os anjos, e colocando esse selo na testa do povo de Deus. No próximo estudo nós vamos ver o que realmente representa o anjo. No próximo estudo nós vamos ver que nesse selamento está envolvida a pessoa do Pai, Deus o Pai, está envolvida a pessoa de Jesus Cristo, o Filho, está envolvida a pessoa do Espírito Santo de Deus, que é quem sela, põe a convicção da mensagem, João 16 e 13, na mente. Nós vamos ver o papel do povo de Deus, ou a igreja ou o ministério, representando o anjo simbólico, conforme Malaquias 2 e 7. Nós vamos ver os crentes, né? Nós, eu e você, envolvidos nessa obra. Então, é uma obra conjunta. Deus, Jesus, o Espírito Santo, né? A igreja, o ministério, representando o anjo simbolicamente, cada crente. Agora, eu quero que fique claro na nossa mente, é que o motivo de Deus ter mandado esse anjo poderoso para dar uma ordem aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, para que ele segurasse os 4 ventos, até que o Israel de Deus fosse selado na fronte, esse anjo já veio. A profetisa o viu fazendo a sua obra, selando, separando o trigo do joio, colocando o selo do Deus vivo na testa dos fiéis remanescentes que aceitaram a mensagem do sábado. E aí o texto que lemos, né, Testemunho para os Ministros 444, 445, a irmã comentando, né, que uma vez que Jesus passou para o lugar santíssimo, está diante do véu, então agora ele enviou o poderoso anjo, porque diante de todos esses acontecimentos que deveriam ter lugar, Deus tinha uma preocupação com o povo, ele queria selar um povo para não ser destruído pelas pragas. Então agora vem
o anjo mais poderoso com a proclamação do evangelho eterno, né? Os anjos passam agora a conter os ventos para o selamento do réu espiritual. No nosso próximo encontro, a gente vai desmistificar essa questão das 12 tribos. Nós vamos ler Tiago 1:1 e Romanos 2, 27 e 28, mostrando que isso acontece com Israel espiritual, Atos dos Apóstolos, página 22, enfim. Vai ficar bastante claro. O nosso estudo é para ser esclarecedor. Que Deus nos ajude, que Ele nos dê a sua graça, nos dê a sua paz e que não sejamos enganados. Que possamos compreender realmente quando essa obra teve seu início, quem é que a faz e o motivo de esse mundo ainda não ter sido destruído, apesar da Primeira e Segunda Guerra, que a gente vai ver lá na frente, mas os anjos estão contendo os ventos até que esse povo seja selado. Agora vocês observam o perigo, vamos ver depois. Satanás está procurando desviar a mente do povo da obra de Cristo no santuário, até que o selamento passe e eles fiquem sem o selo de Deus vivo e sofram as 7 pragas. Esse é o risco, irmãos, da mensagem da Igreja Adventista hoje, colocando o selamento para o futuro. No futuro vai ser só completude, é só para completar no alto clamor. Mas nós vamos ver aqui que desde 44 pessoas estão sendo seladas. Que Deus nos abençoe. Amém.